Oi, gente! A gente vai começar a falar sobre os contos. Eu vou falar um pouquinho sobre a origem. Primeiramente, eles eram transmitidos via oral. Então, tinha um narrador que falava para as pessoas. Depois, eles começaram a ser transmitidos via a escrita. Outro tópico também sobre a origem dos contos é que eles foram iniciados no início da Idade Moderna, junto com a literatura. E um dos 3 principais livros dele é As Mil e Uma Noites, Canterbury e Decamerão. Esses livros foram escritos em meados do século XVI. No século XIX, as imprensas começaram a transmitir via jornal e essas coisas. Eles começaram a publicar os seus textos. E o narrador, que era só uma pessoa que falava, que descrevia o conto e contava, ele começou a meio que ter uma personalidade, meio que participar do conto. Um tempo depois, os contos foram evoluindo e eles começaram a ter ação e conflito. Outro tópico é sobre a estrutura tradicional dos contos. Eu vou começar falando sobre o espaço. O espaço dos contos normalmente é bem reduzido. Então, eles focam mais na casa ou num ambiente. Eles não, é mais uma casa, numa rua ou num bairro. Eles não crescem no negócio, fazendo cidade, país, porque normalmente fica muito expandido e eles não conseguem focar no que eles querem falar. E é isso. Outro tópico também sobre a estrutura tradicional dos contos é o tempo. O tempo deles não tem longa-metragem, tipo, exemplo, anos ou décadas, não. O máximo que eles têm são meses ou alguns poucos anos, no máximo 2 ou 3 anos. E quando dentro da história do conto passa algum tempo desse, eles falam, passaram-se algum tempo e continua a história. Eles não contam o que se passa no meio daqueles anos. E também eles não consideram que passou no passado ou no futuro daquela história. Eles só contam ali que está passando no presente. Outro tópico são os personagens. Os personagens, eles são poucos. Eles fazem, 3 personagens. E se fizerem mais, ficam como personagens secundários e eles não dão uma característica ou uma personalidade. É como se fosse sua vizinha, uma pessoa que tá passando na rua. É assim. Eles, às vezes, eles colocam um personagem só em foco e os outros são, no máximo, 3. Então, eles colocam um personagem em foco e os outros, só são personagens adicionais que eles vão adicionando ao longo da história. Sobre o diálogo também, a linguagem que eles usam deve ser bem objetiva e se eles usam alguma metáfora, elas são também bem simples para o leitor entender do que eles estão falando. E alguns conflitos que tem sobre os personagens, eles costumam ser também sem diálogo e não tem muita debate falado entre eles, é mais o narrador que conta essa parte. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos dos contos. Existe o conto da ação, que eles focam mais na aventura. Os contos dos animais, que normalmente é uma fábula. O emocional, que é para causar algum tipo de emoção. Pode ser medo, pânico, surpresa. O conto de encantamento, que são contos populares que apresentam coisas que não são reais. E o do enigma, que eles colocam um mistério no meio do conto, ou falam sobre esse mistério. E normalmente tem detetives, ladrões, essas coisas. Temos também o conto erótico, que está envolvido mais a práticas sexuais. Temos o conto de exemplo, que está entre o bem e o mal, aqueles contos que faz essa diferença. Temos também o conto de fadas,
que tem uma natureza irreal, assim, mas também tem um fundo, a origem deles vem de alguma cultura antiga. Temos também o conto fantástico, que tem essa cultura irreal também, mas são mais livres na forma de escrever. Temos o conto maravilhoso, que também tem esse fundo irreal, mas neles não tem fadas. Tem o conto religioso, que ou tem a presença e interferência de alguma coisa, ou uma coisa divina. E tem o conto do riso, que é normalmente uma história engraçada, que eles colocam para o leitor rir. Sabedoria, que sempre no final do conto eles têm alguma história, algum ensinamento para aplicar, eles apresentam uma lição de vida para o leitor. O conto de terror é um conto que você, ao leitor tá lendo, ele sente medo e essas coisas. A gente escolheu um conto e o autor desse conto são os irmãos Grimm, aqueles famosos que fizeram Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Rapunzel, João e Maria e Branca de Neve, e entre outros. A biografia desses irmãos Grimm são: o nome do primeiro se chama Jacob Luke Carly Grimm e o outro é Willie Clark Grimm. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, mas esse é o nome deles. Eles eram alemães e eles nasceram por volta de 1785, 86, e eles morreram por volta de 1863, 69, por aí. Eles não tiveram uma infância muito boa, mas por volta da adolescência, quando eles começaram a entrar no ensino médio, a vida deles começou a se ajustar. Eles saíram do ensino médio e foram para uma faculdade chamada Marburg. Lá eles eram muito interessados e gostavam muito de estudar. E o professor Friedrich viu o potencial nos alunos e, como eles se interessavam por manuscritos e coisas relacionadas ao romantismo, ele emprestou a biblioteca particular dele para os meninos se aprofundarem mais nos livros e essas coisas. Lá que eles começaram a ter um gosto por isso e começaram a fazer os contos. Pode ir. A história que a gente pegou sobre os irmãos Grimm é sobre a Rapunzel. Quando a gente ouve esse nome, quando vem esse nome na nossa cabeça, a gente já se lembra sobre Enrolados, sobre a história linda que a gente ouve, que é tudo romantizado pela Disney ou por outras produtoras. Mas, de verdade, essa história não tem nada de romantizado. Ela é bem mais macabra do que a gente já ouviu dizer. E hoje a gente vai contar essa história de verdade, como que ela foi feita pelos irmãos Grimm. E vou começar. Era uma vez, há muito tempo atrás, um casal. Eles gostariam muito de ter um filho ou uma filha, mas eles não estavam tentando engravidar e nunca conseguiam. Aí essa mulher, ela começou a orar muito, fazer suas preces, e até que um dia ela foi atendida. Ela ficou grávida de uma menina. Lá na casa deles, no fundo da casa, tinha uma janela que dava para o jardim da vizinha. E ela começou a reparar que tinham rabanetes e ela estava com muita vontade de comer. E ela começou a ficar muito mal e muito preocupada e chegou a ficar doente com aquilo. O esposo dela, vendo isso, ele chega nela e fala: por que você tá doente? Por que você tá tão triste assim? E ela conta o que tá acontecendo, que ela tá com muita, muita vontade de comer desses rabanetes que parecem ser deliciosos. E aí o esposo, vendo o desespero da esposa dele, ele falou assim: se eu ir lá pegar esse sabonete, você vai ficar bem, você vai ficar melhor? Ela, assim, eu acho que comendo sabonete eu fico muito melhor. E foi isso que ele fez. Ele pegou uma escada, encostou no muro dessa vizinha deles, escalou, pegou um bocado de rabanete e levou para a esposa dele.
Ela adorou o rabanete quando ele entregou para ela e ela ficou bem. Ela fez uma sopa de rabanete para ela e ela gostou muito. E meio que começou, ela queria mais e mais e mais. E pediu para ele. Aí ele foi, de novo à noite, foi roubar os rabanetes. Quando ele chegou lá no jardim da sua vizinha, ele viu que ela era uma bruxa. E ela ficou muito brava, porque ele estava roubando coisas que eram dela. Só que aí ele foi, explicou a história que aconteceu, que a esposa dele estava grávida e que ele estava com vontade. Aí ela se acalmou e falou assim: olha, eu deixo você pegar os meus sabonetes, mas com uma condição. Quando a sua filha nascer, ela vai ser minha. O esposo, desesperado do que estava acontecendo, ele aceitou de imediato e já foi para sua casa. Levou mais sabonete para sua esposa e algum tempo depois a sua filhinha nasce. Mas quando a filhinha dela nasceu, a bruxa apareceu lá e pegou a filhinha dela para ela, só que o esposo não tinha contado nada disso para a esposa. E um tempo depois, quando essa criança fez 12 anos, a bruxa levou essa criança para no meio de uma floresta, em uma torre, onde não tinha nem porta, nem escada. E ela ficou presa lá por um bom tempo. E toda vez que a bruxa ia visitar ela gritava: Rapunzel, joga suas tranças. E por meio das tranças, ela conseguia subir na torre, conversava com ela e depois ia embora. Teve um dia que ela estava na torre e estava cantando, como ela normalmente fazia, e um príncipe estava cavalgando ao redor da torre e ouviu a voz da menina, que era muito doce e bonita. Ele queria saber de onde estava vindo aquela voz e viu que vinha da torre. Só que ele procurou algum lugar para subir, para tentar conversar com a menina, só que ele não achou nenhum lugar. Mas ele não desistiu e voltava lá sempre. Até que um dia ele viu que a bruxa chegou perto lá da torre, um dia que ele estava indo lá de novo para tentar achar um lugar para subir na torre. Ele viu que a bruxa falou para a menina: jogue seus cabelos. E aí ele viu como que a bruxa subia na torre. Depois de um dia ele foi lá, depois que a bruxa já tinha ido embora, ele foi lá e falou: jogue seus cabelos. E ela jogou e ele entrou na torre. Até que eles conversaram e viraram amigos. E depois ele foi embora. Aí a menina estava conversando com a bruxa, depois de uns dias, ela estava conversando com a bruxa e ela meio que soltou um bola fora e falou sobre o príncipe que ele tinha ido lá na casa, na torre. A bruxa ficou muito brava e quis sumir com a menina. Ela levou a menina para o deserto. E sabendo que E sabendo que o príncipe ia aparecer lá, ela cortou o cabelo da Rapunzel, espancou ela e, como a Brisa falou, levou ela pro deserto. Depois disso, ela sabendo que o príncipe ia aparecer naquela noite, quando o príncipe apareceu lá, Rapunzel, joga seus cabelos. Quando jogou, ele esperançoso, claro, que ia ser a Rapunzel, quando chegou lá, era a bruxa. Aí, a bruxa descobriu quem era o príncipe, amaldiçoou ele de todos os nomes, amaldiçoou ele muito e jogou ele não, amaldiçoou ele muito e depois o príncipe, morrendo de medo, ele salta lá de cima da torre. E ele não morre, mas acaba caindo em cima de alguns espinhos e que deixam ele cego. Ele, ficando cego, ele ficou sem rumo e não sabia para onde ir, ele começou a andar aleatoriamente. Até que ele chegou no deserto, que é onde a Rapunzel estava. E ela devia estar cantando ou falando, e ele reconheceu a sua voz. E ela reconheceu o rosto dele. E eles estavam conversando, e ele descobriu que ela já tinha 2 filhos. E com a emoção de todo o acontecimento, que eles tinham se reencontrado, ela abraçou ele e chorou.
nessa que ela chorou, caiu as lágrimas no olho dele e ele voltou a ver. E aí é assim que acaba a história, eles acabam felizes para sempre. Sim. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, espero que vocês tenham entendido. E esperamos também que todos estejam bem nas suas casas. E é isso, tchau! Tchau!